Mas as coisas de Deus não é para ser visto com os olhos da carne. As coisas de Deus é para ser visto com os olhos do Espírito, amém? Só que antes de nós falarmos da igreja e falarmos do derramamento do Espírito Santo, nós temos que falar sobre o povo de Israel. Em todo tempo, em toda a Bíblia, de alguma forma tem uma analogia que serve para nós. Você crê nisso? A igreja do Senhor, o povo amado, o povo que sempre teve um Deus pronto, disposto a mudar a história. Só que o povo vivia de ameaças, de inimigos, e o povo sempre viveu de avisos de Deus. Os inimigos sempre tentaram acabar e destruir o povo de Israel. E Deus sempre avisou: se vocês andarem na minha direção, se vocês andarem conforme os princípios, vocês só vão prosperar, vocês só vão vencer. Ninguém poderá contra vocês. E uma das coisas que Deus ele já começa falando, quando Abraão precisava que fosse ser escolhido uma esposa para Isaac, que seja da mesma casa, da mesma terra, que sirva ao mesmo Deus, que tenha a mesma cultura, porque não pode ter mistura. Quando nós vemos a preocupação de Deus em o povo não perder a identidade, e o João foi usado de maneira espetacular nessa tarde para falar sobre identidade no discipulado de líderes do louvor. Deus, ele tem o seu povo, e o seu povo só é capaz de manter uma identidade quando se comporta como Deus espera que nós venhamos se comportar. Não basta ser povo de Deus, não basta ser filho de Deus, não basta ser a igreja sentado aqui. Se nós não nos comportarmos como Deus espera, nós temos um Deus, mas não temos a identidade dele. E isso é muito sério. Deus não quer que eu tenha Deus apenas como um amuleto. Eu sirvo a Deus, eu tenho um Deus, mas que em nada eu me pareço com ele. Não é isso que Deus tem para o seu povo. Nós vemos o povo toda vez que ele se tornou cativo, no Egito, na Babilônia, no período dos juízes, todas as vezes, o povo acertava por um tempo, através de um juiz. Quando o juiz morria, o povo sofria. Deus levantava um outro juiz, o juiz falava o recado de Deus, o povo acertava, se arrependia, o povo vivia grandes coisas. O juiz que foi levantado morria, o povo de novo, ladeira abaixo. E isso nós vemos todo o Velho Testamento. Nós vemos Deus falando para os reis: se o seu reinado for dedicado a mim, o seu reinado prosperará. Se você permitir idolatria, se o seu reinado for dedicado a outros deuses, haverá derrota. Em toda a Bíblia nós vemos isso, e o povo sempre pagou para ver. Repita comigo: o povo sempre pagou para ver. E eles viam, irmãos. Eles pagavam e eles viam. Deus, quando Ele nos avisa porque Ele nos ama. Deus não avisa porque Ele quer que nós venhamos cair. Deus não nos avisa porque Ele quer que nós venhamos perecer. Mas Ele nos ama tanto que Ele quer nos livrar do mal. E vou além, Deus nos ama tanto que Ele quer nos livrar de nós mesmos. Amém? E nós vamos vendo toda a história da igreja, do povo. Deus amou tanto, porque nós, por muito menos, nós perdemos a nossa paciência com qualquer pessoa, independente do vínculo que nós temos com ela. Pode ser o seu filho. Se você falou 3 vezes, ele fez, a vontade é sem querer a mão escorregar na nuca e a criança ficar sem andar uns dias. Amém ou não amém? Fala: filho, não põe a mão aí. Filho, não faz isso. Nós, por muito pouco, nós perdemos a nossa compaixão, a nossa paciência. E Deus em todo tempo esteve disposto a se relacionar com o homem. E você é fruto da disposição de Deus em se relacionar com o homem. O homem nem sempre quer se relacionar com Deus, mas Deus, Ele quer estar perto do homem. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Nós não somos resultado daquilo que o povo foi e daquilo que a igreja muitas vezes é. Senão nós nem aqui estaríamos. Nós somos resultados do amor. Nós somos resultados daquilo que Deus é e daquilo que Deus fez. E quando nós entramos no Novo Testamento, como o João já falou nessa tarde, para que fosse derramado algo sobre a igreja, precisou Jesus vir à terra. E todos os conceitos e tudo aquilo que Jesus ele colocou de forma palpável para a igreja, veio trazendo um colapso na mente e no espírito daqueles que seguiam a Jesus. Porque até então,
O meu amor por Cristo só era provado pelas minhas atitudes aonde tivesse testemunha. O pecado só era pecado quando alguém visse e falasse. O amor só era detectado quando alguém visse e eu tivesse uma atitude. E Jesus vem falando, não, é muito mais sério. O que eu tenho para tratar com vocês não é nas suas atitudes, mas é no seu caráter. Jesus ele vem tratando de dentro para fora com o seu povo. E ele falando que se o pecado começasse na nossa cabeça, já era pecado. Antes de Jesus não. Antes de Jesus, só era pecado se alguém visse. E Jesus ele vem de uma forma amorosa e fala, eu te vejo. Por isso que se tiver na sua cabeça, se tiver no seu coração, é pecado, porque eu te vejo. A única forma de relacionamento que a igreja tinha era através do sumo sacerdote, dos sacerdotes, dos serviços prestados pelos levitas. Mas o povo, a nação, não tinha um relacionamento com Deus, não tinha vínculo com Deus. E Jesus ele veio para estreitar essa relação. E tudo que era cortina, tudo que era véu, tudo que era impedimento de nós termos acesso a Deus, Jesus com amor, ele não veio impor, mas ele veio ensinar. Repita comigo, impor é diferente de ensinar. Jesus não veio e falou, você tem que me seguir. Jesus ele ensinou através do amor, dos atos, das ações. E quando ele falava, o seu amor ia além daquilo que os olhos viam. Como assim, Mateus? Já existia uma igreja antes de Jesus nascer. E essa igreja foi a mesma igreja que mandou prender Jesus. Já existia aqueles que diziam que amavam a Deus e as leis mosaicas acima de tudo. Mas Jesus ele veio mostrando um amor que o homem ainda não conhecia. E Jesus andou com pessoas que a igreja jamais andaria. Jesus amou, acolheu, estendeu a mão e permitiu ser tocado por pessoas que a igreja nunca aceitaria dentro dela. A igreja nunca tocaria na mão de pessoas que Jesus tocou. A igreja nunca ouviria pessoas que Jesus ouviu. A igreja nunca chamaria de filho ou de servo, ou permitiria ter qualquer tipo de regalia para quem Jesus trazia para próximo e para perto de si. Essa noite nós vamos ceiar, nós estamos diante de um banquete. Só que se você não entende quem é Jesus e como a igreja se portava diante de quem nós somos, você vai tomar um suco e comer um pão. E você não veio para tomar suco e comer pão. Você veio para participar da aliança que foi feita na cruz do Calvário. Nós viemos para algo muito mais íntimo do que apenas um ritual, um ensinamento bíblico. Porque o ensinamento bíblico, quando ele é trazido como ritual, ele não tem poder. Mas quando ele é vivido no meu relacionamento com o Espírito Santo, se torna poder. Repita comigo, o relacionamento com Jesus traz poder. Entenda que hoje, para você ser igreja, para você ser noiva, existiu uma igreja que jamais te aceitaria como você é. E Jesus te escolheu e te amou. E nós somos frutos disso. Mas por que Mateus tem falado tudo isso? Porque a religiosidade e as vontades humanas às vezes caminham tão juntos que nós queremos dimensionar e pontuar quem pode e quem não pode, quem é de quem não é. Enquanto existem dedos que apontam o Elias não é, o Elias não pode, existe dedos apontados para mim também. Só que maior do que os dedos apontados, existe uma mão poderosa, a mão de Jesus que está sobre a minha, sobre a sua vida. Uma coisa que é linda para nós entrarmos aonde nós lemos. Nós excluímos pessoas por limitações. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca te excluiu porque você tem fraqueza. Jesus nunca deixou de te amar porque tem dia que você não quer, porque tem dia que você acha que não dá mais. Jesus nunca deixou de se importar, mesmo quando você não estava se importando. Só que quando eu falo do amor de Jesus e eu falo de quem a igreja era e de quem eu sou, se eu ficar apenas pautado no amor e não entender que eu como igreja tenho uma responsabilidade, eu começo a entrar em alguns pontos perigosos, Elias.
Já que Jesus me ama, então qualquer coisa vale? Não. Já que Jesus me escolheu antes de eu nascer, então não importa o que eu faça e simplesmente Ele é obrigado a me engolir? Não. O amor de Jesus, Fabrício, Ele é tão real que Ele nos ensina como agradar. A maior dificuldade dentro do relacionamento fraternal, ou de um marido ou uma mulher, de um pai, de um filho, é que muitas das vezes eu quero ser tratado de uma forma que eu nem explico como eu quero. Eu quero que alguém fale palavras de elogio, mas se eu não explicar isso para quem está perto de mim, eu vou ficar frustrado porque eu queria ser amado de uma forma e eu não explico a forma que eu quero ser amado. Estão me entendendo, amém? Aqueles que são pai, eu tenho 2 filhas, e eu tenho uma que é muito carinhosa e a outra que é muito bruta. E se eu não ensinar aqui, muitas das vezes a forma que eu me sinto feliz, orgulhoso e amado, é quando elas falam que elas me amam, eu não posso simplesmente, pastor, me frustrar, porque aquela que não é tão amorosa não fala que me ama. Na nossa vida nós transferimos para as pessoas, aquilo que eu não ensino, aquilo que eu não falo, eu espero que elas façam. E isso traz frustração para nós. E Jesus, Ele é tão lindo que Ele não apenas espera que eu o ame, mas Ele me ensina como eu devo amá-lo. Jesus, Ele está tão interessado no relacionamento com a sua igreja, que Ele não impõe para que nós venhamos o amar, mas Ele nos ama e nos ensina a forma como Ele quer ser amado e adorado. Isso mostra o quanto esse Jesus é um Jesus próximo, um Jesus real, um Jesus que está pronto a te amar e a te ensinar a caminhar da forma que Ele espera. Jesus não é apenas uma regra, Jesus vai além de limitações, de limites. Eu ouço e aprendi que o que mantém uma ovelha no pasto não é o cerco, mas é o alimento. Amém ou não amém? O que mantém alguém dentro de um pasto não é porque ele não tem como sair dali, mas é o alimento que ele come é tão bom que ele não vê outro lugar melhor do que aonde ele está. E o que Jesus oferece para nós não é limites, mas o seu amor, o seu alimento, a sua palavra, a sua essência, a sua misericórdia, a sua libertação, a sua cura. Tudo se renova todos os dias de manhã, a ponto que eu não venha ter medo ou achar que Deus vai ter medo de eu escolher outra coisa, não. Mas que a convicção que vai queimar dentro do meu espírito é: não tem outro lugar, não tem outra pessoa a qual vale a pena amar mais do que a Jesus. Amém? E sabe o que é mais lindo? Nós impomos coisas para as pessoas. Uns têm coragem de impor de maneira mais clara, Caleb. Uns têm coragem de fazer chantagem. Outros de uma maneira mais sorrateira, mais amorosa, mais meiga. Tenta colocar na balança e tenta fazer que você prove o quanto você está disposto a estar com ela ou fazer algo para ela. Jesus não. Jesus, Ele olha a sua limitação. Quantos são limitados aqui? Levante sua mão. Quantos precisam do amor de Cristo? Levante a sua mão. Ele não precisa. Nós precisamos. E sabe quem se aproxima? Muitas das vezes, Ele. Quem precisa somos nós. E quem se aproxima? Ele. Esse amor é grande, amém, igreja? Esse amor é grande, mas Ele não aprova todo tipo de coisa. Esse amor é grande e real, mas Ele não está disposto a permitir que coisas que os seus princípios não aceitam sejam engolidos, não. Jesus, Ele ensinou pessoas que a essência, o pecado e o amor começava dentro do seu ser, do seu espírito, na sua mente. E as suas ações apenas iriam replicar aquilo que já estava dentro do coração. Isso que Jesus ensinou para a sua igreja. Jesus caminhou com oprimidos, com endemoniados, com doentes, com pessoas de caráter corrompido. E Jesus, Ele ensinou. E pessoas que em passagens bíblicas estavam do lado daqueles que sofriam. Quando Jesus morreu, alguns deles estavam lá, sofrendo a dor com Jesus e indo até o fim. Porque existia uma promessa. E essa promessa não foi derramada apenas no Novo Testamento,
Mas no Velho Testamento falava sobre um avivamento, sobre um derramamento do Espírito. E agora eu começo a entrar num ponto mais importante, porque a palavra é muito simples e muito rápida. A igreja dos últimos dias somos nós. Você crê nisso? Aqui era um contexto de promessa. Talvez para muitos um contexto literário, um contexto histórico. Mas para nós é algo palpável, real. Joel queimou e falou de algo que não foi para o seu tempo, mas ele falou de algo que é para o nosso tempo. E igrejas, pessoas que serviam a Jesus estavam dispostas a morrer por aquilo que recai sobre nós, a última igreja. Nós somos a igreja do avivamento. Você crê nisso? Nós somos a igreja do avivamento. E a igreja que é avivada, ela quando ceia, ela não ceia indignamente. Ela sabe quem é Jesus. Ela sabe as suas ações. Ela sabe como se portar diante da mesa do rei. Nós estamos diante da mesa do rei. Todos podem olhar para a mesa de Santa Ceia. Essa é a mesa do rei. Uma igreja avivada é uma igreja que precisa andar na contramão daquilo que o povo de Israel andou a vida inteira, andando de ameaças do inimigo ou avisos de Deus sobre juízo e consequência. Uma igreja que anda no rumo e no caminho do avivamento, não anda com medo da aflição do inimigo. E quem é o inimigo da igreja? Muitas das vezes somos nós mesmos. Pessoas, convites, vontades, fraquezas, problemas de caráter, esses são os inimigos da igreja e o diabo. Mas nós não estamos aqui, não podemos estar fundamentados em Cristo, a rocha inabalável, porque existem ameaças dos inimigos. Nós não podemos estar aqui e vivendo sempre no limite do aviso. Olha, é a última vez que eu te aviso. É a última vez que eu falo, não faça, não vá, não seja. Se nós formos esse tipo de igreja, nós estamos correndo um risco de beber todos os dias da ceia de Cristo indignamente. A igreja que se assenta na mesa do Senhor é a igreja que está disposta a morrer por Jesus e não disposta a matar Jesus por suas vontades. Jesus chamou para nós vivermos o evangelho que nos ensina sobre a morte, sobre morrer todos os dias. Porque quando eu morro, quando a minha vontade morre, quando os meus conceitos morrem, Jesus vive em mim. Você crê nisso? Segundo Coríntios 5:17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criação, as coisas antigas passaram, e eis que coisas novas surgiram. Imagina que isso foi falado para a igreja que tinha todos os dons. Repita comigo, todos os dons. Fale mais alto, todos os dons. E avivamento muitas vezes está tão vinculado e associado a dons, que quando eu olho a igreja de Corinto que tinha todos os dons, por que falar de ser nova criatura, pastor? Eles já tinham o que a igreja de hoje busca. Eles tinham de maneira prática, visível, tudo aquilo que pessoas hoje acham que é o mais importante: dons e sinais. E não era preocupação primordial de Deus, porque ainda assim a palavra era: eis que faço nova todas as coisas. Deus, Ele quer uma atitude nova. Repita comigo, atitude nova. Atitude nova. Você pode ter dom, se você se comporta como um velho homem, não adianta. Através de você pode acontecer sinais, prodígios. Se nós não nos comportamos como novas pessoas, não existe avivamento. Existe consequência de um presente que Deus dá para quem Ele quer e Ele não se arrepende. Uma igreja que vive cheia de dons não é sinal de uma igreja avivada. Uma igreja que vive em arrependimento é uma igreja que caminha rumo ao avivamento. Uma igreja que reconhece quem é e está disposta a se humilhar e pedir perdão é uma igreja que anda no rumo do avivamento.
Se avivamento tivesse associação apenas com movimento e barulho, Jesus não falaria tanto contra pecado e caráter corrompido como ele tem falado nos dias de hoje. Nunca se teve uma igreja que busca tanto avivamento como as de hoje. Nunca se teve igreja que busca tantos talentos como a de hoje. Nunca se teve igrejas que pessoas estão dispostas a ir, fazer e ser como tem hoje. E nunca Jesus falou tanto sobre arrependimento de pecado como ele fala hoje. Se tudo isso bastasse, o discurso de Deus para o seu povo é: eu me alegro, eu me agrado, eu aprovo, continua. E o discurso de Deus para a igreja não é esse. O que Deus tem falado é: se arrependa, vivam coisas novas. E Jesus fala isso com muito amor para mim e para você. Talvez homens tentam impor: ó, você não pode fazer isso, você não pode ser isso. E Jesus, ele simplesmente fala: eu te amo, e se você quiser eu posso mudar a sua história para sempre. O Espírito Santo desceu sobre homens que tinham mais limitações talvez do que eu e você. Desceu sobre homens que caminhou com Jesus. Eu não vi Jesus, eles viram, e ainda assim 3 anos caminhando com Jesus, eles agiam de forma que Jesus reprovava. Pedro, tão respeitado e precisa ser respeitado, um dos mais próximos de Jesus, ainda assim, pastor, ele agia de maneira que Jesus falava: para, Pedro. Um dos caras mais próximos, Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Imagina nós, só quarta e domingo não é suficiente para nós agirmos de uma maneira que Deus aprova. Mas como Deus começou tratando com a igreja através da pastora hoje de manhã, isso aqui é consequência daquilo que nós vivemos na nossa casa. E o amigo do amigo é inimigo de Deus. Existem pessoas que sentam na igreja como amigos de Deus, mas a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se tornou inimigo. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo. Muitas pessoas são divididas dentro do seu ser entre fazer o que quer e fazer o que Deus quer. Quando eu sou dividido, eu tenho uma forte tendência em me tornar amigo do mundo. Igreja, ninguém está disposto a ser melhor amigo do que Jesus. Entenda que Jesus é o seu melhor amigo. Você crê nisso? O seu melhor amigo é Jesus. Então, se você ainda anda balançado entre as suas vontades, entre aquilo que você tanto tem sonhos, planos, mas que você já sabe que Deus não está lá, foge enquanto há tempo. E todo o discurso de Jesus, ele apontava para a salvação, ele apontava para a transformação. Ele curou, mas o intuito de Jesus era salvar o homem. E não curar para o homem voltar à sua prática, mas para que o homem, através da cura e da salvação, ele fosse uma nova pessoa. E o seu testemunho fosse suficiente para que pessoas também fossem transformadas. E quando nós falamos da descida do Espírito Santo, fala sobre o revestimento. Revestimento para quê? Para ser usado aonde? O que nós entendemos sobre revestimento? Não fala que eles foram vestidos, eles foram revestidos. Revestir é colocar uma roupa por cima da outra. Vestir de novo, se vestir de novo, revestir. Amém? Não foi uma novidade que simplesmente nasceu no coração de Deus e Ele derramou sobre a igreja do dia para a noite. Mas desde Adão, todo o homem apontava para um relacionamento que seria íntimo com Deus. E quando o Espírito Santo ele vem e reveste as pessoas, ele revestiu para que algo fosse pregado. E agora eu vou entrar na parte que vai dar rumo à palavra. A igreja avivada sabe dar destino para as pessoas.
A igreja que vive o avivamento sabe dar destino para si e sabe apontar destino para os outros. Como assim, Mateus? O mundo tem imposto destino para nós. Como assim? Casamento acaba, é normal. Pode casar, porque as pessoas separam mesmo. E isso é um destino que o mundo e as pessoas têm trazido para as pessoas e para a igreja. Esse destino é o mundo que colocou, não foi Jesus. Sabe o destino que o mundo coloca sobre a igreja? Criança até os 12, 13 anos, ele caminha junto com os pais. Mas depois disso é normal desandar, né? Vai para a escola, desanda mesmo, é normal. Conhece os amigos, conhece as amigas, fica mesmo, todo mundo fica. Todo mundo experimenta droga. Sabe o destino que é imposto para a igreja e imposto para as pessoas? Se você conseguir tirar vantagem de alguém sem ser pego, você é muito bom. Se você consegue tirar vantagem e nada acontecer com você, faça mesmo. Porque se você não fizer, alguém vai e tira vantagem de você. Destino. Sabe o destino que é colocado para a igreja? Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Não precisa ir na igreja. Só ora na sua casa mesmo, tá bom. Se você não rouba, não mata, não se prostitui, é um bom marido, é um bom pai, vai na igreja por quê? Não precisa. E ainda usa a Bíblia. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Destino. E sabe o que tem acontecido? A igreja santa, que vive o avivamento, a igreja que vai profetizar, a igreja que vai sonhar, a igreja que vai fazer acontecer, tem ouvido e tem se calado. Quando o problema começa a surgir na casa de nós, filhos avivados, eu não vou olhar o que a Bíblia diz. Eu não vou chamar o meu pastor e perguntar se é normal. Eu vou olhar na internet. Mas é isso que acontece mesmo? Deixa eu ver o que o podcast fala. Deixa eu ver o que o Twitter fala. Deixa eu ver o que minha vizinha fala. A igreja que deveria dar destino para as pessoas tem sido sufocada com o destino que o mundo tem imposto. Quer uma semelhança? Jesus veio para dar destino onde a igreja estava matando as pessoas. Aquele que era oprimido não merecia estar no meio do povo, tinha que morrer oprimido. Aquele que era doente, se não tivesse capa para poder pedir esmola, tinha que morrer doente. Aquele que era endemoniado, aquele que era pecador, aquela que era pecadora, ninguém mandou ela pecar, que morra por causa do pecado. A igreja lá atrás gerou destino sobre muitas pessoas. Jesus veio para mudar o destino da igreja. Jesus veio para falar: é oprimido, então eu amo e vou trazer para perto. É pecador, então é esse que eu vou amar e vou transformar. Jesus veio para mudar o destino da humanidade. E uma igreja avivada não espera os índices humanos, não esperam os dados do Datafolha, do Jornal Nacional ou de qualquer veículo de comunicação para dizer como que a nossa vida tem que ser. Eu não tenho que esperar alguém falar que filho até certa idade é certo, depois desanda. Casamento até tantos anos dura, depois não. Que roubar até tanto não tem problema, é normal. Eu não preciso esperar esses meios para ver quem eu sou, mas eu vou na palavra. Uma igreja avivada, olha o seu destino que já está escrito aqui há muito tempo. O mundo diz não tem problema, mas o que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz que tem problema, eu não aceito. Igreja avivada, igreja santa, igreja que os velhos vão sonhar, que os jovens vão profetizar. É você? É você que está aqui essa noite, amém? Quem tem dado destino à sua vida? As pessoas ou você tem dado destino para as pessoas que precisam de Jesus? Você tem se afundado naquilo que as pessoas dizem que não tem problema, é normal. É só esperar dar ruim, é só esperar para ver afundar. É isso que tem acontecido? O Espírito Santo revestiu a igreja, porque a igreja iria morrer sim, mas o destino deles não estava mais fundamentado aqui, está fundamentado sobre o céu. E nós estamos batalhando, caminhando e dando o nosso melhor
Para o céu não. Para a minha vontade. Para o meu eu. E eu estou disposto a pagar o preço que for para ter um sonho realizado. E sabe o que acontece? Nós somos avivados porque tem profecia no meio do culto. Nós somos avivados porque tem pessoa que fala em línguas. Nós somos avivados porque tem pessoa que faz aviãozinho no meio do culto. A igreja do século 21 é avivada porque tem dons. A igreja do século 21 é avivada porque pessoas são curadas. Não! Nós só somos um povo avivado quando o nosso destino vem da Bíblia, vem do alto, vem do céu. Quando eu não me conformo com aquilo que é imposto para mim por parte de homens, e eu almejo, busco, me santifico, me preparo, me separo para viver aquilo que Jesus espera, e isso me leva no caminho de ser alguém avivado. E eu pergunto aquilo que eu comecei no culto: quantos querem ser avivados? Quantos creem no avivamento? E eu pergunto de novo: você está disposto até onde para ser avivado? Pessoas para dar destino para nós, que não é o destino de Deus, estão dispostas a matar e morrer. E você está disposto a pelo menos dar um glória a Deus? Você está disposto a vir pelo menos na quarta e domingo sem achar que é pesado demais? Você está disposto a talvez um culto, não hoje, porque hoje vai acabar cedo, fica tranquilo, mas um culto acabar meia-noite, está disposto sem achar que é demais para você? Ah, Mateus, essa semana é tranquila porque não tem discipulado. Mas na semana de discipulado, que luta. Ora segunda, vem na igreja terça, tem culto quarta, tem ensaio quinta, tem ensaio sábado, tem culto domingo de manhã, domingo à noite. E sabe o que nós falamos? Eu sou avivado porque eu vou na igreja quase todo dia. Aí Jesus pergunta: você vai na igreja? Vou. Aí ele pergunta para você: você tem sido igreja? E tem coisas que a gente brinca, que a gente não imagina que Deus vai trazer a nossa mente para ser ministrado. Hoje eu fui buscar o Maicon e eu falei: o Maicon, você está bonitão, né? Ele falou assim: não, sei que está bonitão. Eu falei: existe uma diferença entre ser e estar. Eu estou bonito e você é bonito. Não falei, Maicon? Existe diferença entre ser e estar. Muitos estão na igreja, mas não são igreja. Muitos se vestem como igreja, mas não têm o caráter de igreja. Muitos são ativos dentro e em cima do altar como igreja, mas não são reconhecidos como igreja diante de Deus. Tem pessoas que se conformaram com estar e não entenderam que primeiro tem que ser. Eu já sigo a cartilha, eu já sei a regra, eu já faço direitinho. Não importa se você faz, se você não é, não adianta. Não quer dizer nada. Se não começar aqui dentro o avivamento, não vai ser um falar alto que vai fazer alguma coisa acontecer. E sabe o que é legal? Existem pessoas que estão fundamentadas apenas numa oração muito poderosa. Eu fico pensando, qual que é a diferença de oração poderosa para não poderosa? A altura da voz? Quantos estão sentindo qualquer tipo de dor? Nesse momento, levante a mão. De cabeça, da coluna. Mais alguém? Sabe que o mundo, ou que a igreja vê como avivamento? Seja curado agora, em nome de Jesus. Sabe o que é legal? Jesus fala assim: está curada, está curada. Nós temos deixado de viver a vontade de Deus porque nós queremos que haja um show por trás, sabe? Tem que ter se você não pegar, eu vou embora, hein? Quantos já não ouviram isso? Se você não der glória agora, eu volto para casa, eu pego meu avião. João, estamos cansados de ouvir isso, senão a gente vai. Mais alguém já ouviu esse tipo de coisa? Amém? Alguém tem coragem de levantar a mão? Alguém já ouviu esse tipo de coisa? Levante a sua mão. Eu não vi Jesus falando: se você tiver um dia fraco, eu pulo da cruz. Se você não der o dízimo e oferta, é só um dedinho que vai arrancar, não vai matar eu na cruz não. Eu não vi isso.
Irmãos, que você não dê glória, que você não faça um barulho, mas se você sair daqui e não pecar mais, serviu a palavra de hoje. Deus não está preocupado e eu também não posso, porque se a minha expectativa estiver na sua reação, que cara imaturo que eu sou. Porque talvez você pode estar no seu lugar e fazer muito barulho, mas por dentro não vejo a hora de acabar o culto que eu vou tomar aquela gelada. Não vejo a hora de chegar segunda-feira, porque eu já tenho um negócio marcado. Não adianta, querido. Você não tem que provar para o pastor. Você não tem que provar para nós que você está recebendo de Deus. Deus, Ele é Deus, Ele não precisa, mas Ele conta com você. Então se você sair daqui e você tiver as mesmas atitudes, Deus não corre o risco de ir para o inferno. Deus não corre o risco de perder a salvação. E você? E eu? Mas Mateus, mas você leu o texto que achavam que eles estavam embriagados. Então tem que ter sinal sim. Tem que ter avivamento sim. Repita comigo, porção. Fale bem alto, porção. Sabe por que Deus permitiu esses homens viver de maneira tão intensa o avivamento? Porque em questão de meses, a maioria morreu por causa de Jesus. Se Deus não permite uma porção daquele tamanho, pastor, eles não morreriam na arena. Eles não se permitiriam ser crucificados, ser queimados e ser decapitados. Por isso que Deus derrama para cada um a porção de acordo com o problema que vai enfrentar. Entendeu aí, Caleb, que eu falei? Porção. Esses homens precisaram viver algo tão sobrenatural, que era uma forma carinhosa de Deus falar, até daqui a pouco. Vou repetir. É uma forma de Jesus falar, até daqui a pouco. E é uma realidade totalmente diferente da nossa. Nós não somos perseguidos. E não vamos morrer por causa do Evangelho. Então todos os dias você precisa se relacionar com o Senhor. E conforme Deus entender que você está pronto para uma porção maior, Ele derrama sobre a sua vida. E como a Lu ministrou no retiro, eu nunca mais vou esquecer. Existem porções que é para nos levar ao deserto. E no deserto nós vamos viver o verdadeiro avivamento. Se você está começando a viver porções magníficas do Espírito Santo, se prepare, o deserto vai chegar. Porque o deserto vai te levar a um novo estágio. Repita comigo, estágio, nível. Quem não quer um nível mais fundo não está disposto a passar pelo deserto. Quer viver embriagado do Espírito, mas quando chegar a espada eu corro. Não conheço, mas fala como um deles. Se veste como um deles. Eu não. O mesmo Pedro, que viveu porções magníficas, e disse que não era digno de morrer como Jesus, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, antes dele ser avivado, ele não viveu nenhum tipo de porção, porque ele negou a Jesus. Quer viver uma porção magnífica de avivamento? Esteja disposto a passar pelo deserto de Deus. E talvez, repita comigo, talvez. Fala, talvez. Não porque Deus não queira, é porque não é todos que estão dispostos. O que eu vou falar não é porque Deus não tem poder, Ele tem poder para tudo. O que eu vou falar é que talvez tem pessoas que não estão dispostas. Pessoas querem, pessoas acreditam, mas não estão dispostas a passar pelo não de Deus. O Espírito Santo, qual a função dele? Consolar, direcionar e corrigir. Amém? Amém? Repita comigo, consolar, confortar, corrigir, direcionar. Essa é a função do Espírito Santo. Mas se ele falar não para mim, eu não quero. Já está explícito que dentro das suas
dos seus atributos, o não vai chegar em algum momento, André. Só faço se Ele fizer. Não funciona assim com Deus. Só vou se Ele vir primeiro. Não funciona assim com Deus. E quer um chacoalhão santo do Senhor? Deus sabe que você, ou talvez eu, não estou disposto. E sabe qual que é a palavra dele para mim e para você? Eu ainda te dou mais uma chance. Eu ainda estou com os braços abertos, pronto a mudar a sua história. Enquanto houver vida, há chance. Enquanto Jesus não voltar para a igreja, ou enquanto Jesus não voltar para você, não importa como você entrou aqui, não importa como você está agora me ouvindo, mas Jesus está pronto a te acolher e a te receber de braços abertos. Nós vamos participar dessa mesa, mas é muito além de um suco e um pão. Mas é entender que isso aqui é destino de Jesus para a igreja. O destino que a igreja gerava para as pessoas eram impossibilidades. E você que é gentil, repita comigo, gentil. Fala, gentil. Você não tinha direito a isso aqui, ó. Isso aqui era para Israel, não era para você. Jesus mudou o nosso destino. E hoje nós podemos participar da ceia. Repita comigo, avivamento, destino, caminham juntos. Uma igreja avivada, irmãos, vai gerar um destino, profetizar, sonho, visão, salvação, libertação, cura. Pastor, uma igreja avivada gera esse destino. Se as suas atitudes têm te levado para qualquer lugar que não produz isso, você está longe do avivamento. E não tem a ver com um barulho externo, mas com um barulho interno. Repita comigo, barulho externo. Barulho externo é o que você está vendo. Olhe para a igreja, olhe para cada um aí, ó. Faça um olhar para o pastor. Como é que é o olhar panorâmico, pastor? Mostra para nós aí. Meu Deus do céu, hein? Olha bonito, né? Olhar externo, o barulho é esse. É ver como você se comporta. Mas avivamento não precisa de barulho externo, mas ele precisa causar um colapso interno. Dentro de você precisa ter gemido. Dentro de você precisa ter ruídos, barulhos. Isso é avivamento. Talvez, e Deus nos dá essa liberdade de fazermos barulho externo. Ele deixa. Se tem gente que gosta de fazer barulho, faz mesmo. Mas tem que começar aqui dentro. Que barulho, Mateus? Aqui eu errei e eu não posso errar mais. Aqui eu ainda tenho fraqueza. Aqui eu ainda perco para mim. Aqui o meu caráter ainda é corrompido. Aqui se Jesus pedir hoje para eu prestar conta, eu não estou pronto. Aqui se alguém fosse ver no telão, a minha casa ia cair. Esse tipo de barulho precisa ser produzido. O barulho dentro de você. E as cadeias. Que cadeias, Mateus? A religiosidade. Que cadeias? O conformismo. Que cadeias, Mateus? Achar que está tudo bom. Não está. Transforma você numa igreja avivada. E você vai sair daqui hoje em nome de Jesus, gerando destino aonde? Primeiro na sua casa. O João falou algo lindo. Nos períodos de 12 anos de Jesus até 30 anos, não tem relatos bíblicos. Tudo que tiver é apenas por causa da licença poética que alguém pega e acha. Mas biblicamente não tem, amém, pastor? Aí eu falei para o João, eu entendi por que não tem relato de Jesus dos 12 aos 30. Porque antes de Jesus se revelar como filho de Deus, ele tinha obrigações como filho de José. Sabe o que acontece no dia de hoje, pastor? Eu sou filho de Deus, mas eu esqueço que eu também sou filho da Patrícia e eu não faço meu papel de filho. Eu quero me manifestar como filho de Deus, mas eu sou funcionário do André. Eu sou patrão do Maico. Eu sou pai da Manu. Eu sou amigo da Mica. Antes de se revelar, existem coisas que Deus quer tratar no nosso caráter. E começa dentro da nossa casa e da onde nós temos compromisso e obrigações.
Eu não posso que Deus se manifeste em mim e todos vejam, Mateus é um homem de Deus. Se eu não for o homem que as minhas filhas precisam como pai, não adianta. Se eu não for o cidadão que Deus espera que eu seja, não apenas do céu, mas na terra, não adianta ser homem de Deus. Não adianta ser homem de Deus se eu não sou espelho humano com aquilo que eu faço de atitude humana para as pessoas. Pessoas querem ver Deus agir aonde elas não agiram ainda como pessoas. Por isso que teve esse intervalo, João. Porque Jesus precisava ser filho de José também. Se coloque de pé. E para resumir, e pode apagar a luz, por favor? Uma igreja que é avivada, ela sabe se portar na casa dela. Repita comigo, na casa. Uma igreja avivada sabe ser filho, sabe ser marido, sabe ser esposa, sabe ser funcionário, sabe ser cidadão, sabe ser patrão, sabe ser amigo. Uma igreja avivada sabe se comportar, não só dentro da igreja. Aqui é muito pouco para me comportar bem. Uma igreja avivada, que tem o seu destino gerado pela palavra, ela não caminha com desequilíbrio. Como assim? Muito Deus, pouco responsabilidade humana. Ou tudo responsabilidade humana, pouco Deus. Uma igreja avivada vive tudo no seu devido lugar. Repita comigo, devido lugar. Devido lugar. Então feche seus olhos e nós vamos cantar uma canção. E não sou eu que vou fazer, mas é você no seu momento. Vai refletir aonde